Existe a educação indígena, que é aquela educação que é passada dos nossos pais, né, para a gente, para nossos filhos, e a educação escolar indígena. Essa educação escolar indígena é um novo contexto que entra dentro das comunidades, né? Essa educação escolar em que você une os seus conhecimentos tradicionais com essa nova educação. Então você vai aprender, sistematizar, falar, né, de outras culturas, de outros tipos de ensino, juntamente com o modo de vida daquela comunidade. Ser intercultural, diferenciada e multilingüe é um princípio básico, né, para toda a educação escolar indígena. E quando a gente fala intercultural, nós estamos aí buscando romper algumas fronteiras no sentido de atender às demandas de outros povos, de outras matrizes culturais, que não essas matrizes fundamentalmente ligadas ao pensamento europeu. Então, não se trata a interculturalidade, não se trata apenas de colocar um discurso do lado do outro. Trata também de abordar formas, eu diria, epistemes, modos de conhecimento que são distintos. Eles precisam ter uma formação adequada às suas realidades, uma formação diferenciada, né? Ela precisa ter aquele trato contextualizado na cultura, referenciado nas práticas e nos saberes desses grupos. E ela é bilíngue, na verdade hoje a gente não fala só bilíngue, é multilíngue. Né? Você tem povos no Brasil que falam 4 ou 5 línguas. É necessário que os povos também construam o seu manancial de comunicação através da língua matriz mesmo de cada povo, né? O seu curso pelo curso, né? No sentido de ser um instrumento que fortaleça mais ainda a luta dos povos, pela terra, pela produção, pelo desenvolvimento econômico, simbólico, pelos seus rituais. O ICEG vem especificamente para isso. Você trabalha com várias culturas, de várias formas, você procura saber, né, a possibilidade de mundo hoje, como é que funciona, desde a questão, né, da sua qualidade de vida, né, até a questão do nosso planeta mesmo, né, da nossa terra, como se está, os estudos disso, como se dá. Em meados da década de 70, os professores indígenas, os indígenas assumem suas salas de aulas. E aí é quando a escola vem ganhar significado para as comunidades. É uma escola comunitária, uma escola participativa, uma escola que vem atender aos anseios da comunidade, né, com suas perspectivas de sustentabilidade territorial. Então a escola só tem ganhado força a partir do momento que os professores dessas escolas são indígenas. E a gente se depara com esse grande problema que é professores graduados para dar continuidade ao ensino fundamental, anos finais e ensino médio. No caso de uma licenciatura específica voltada para a formação de professores indígenas, é a primeira no estado da Bahia, né? Mas é fruto, obviamente, tanto da força política, né, dos professores indígenas particularmente, dos líderes indígenas organizados nos seus movimentos específicos, quanto também, eu acho, de uma histórica abertura da UNEB para os movimentos sociais. Desde que se instituiu no Brasil o direito à educação indígena diferenciada, específica, né, que veio com a Constituição de 88, toda uma legislação posterior, então os professores indígenas assumiram as suas próprias escolas, né, e isso, claro, demandava um processo de formação para esses professores. A licenciatura intercultural em educação escolar indígena,
ela preza pela formação de profissionais da educação, das escolas das aldeias, das mais diferentes áreas, né? História, geografia, química, física. A escola indígena hoje é uma realidade, é um espaço em franca expansão e é necessário formarmos profissionais que estejam ligados, além da perspectiva política da militância indigenista, mas ligados às próprias etnias e aos povos em si. A licenciatura intercultural em educação escolar indígena que nós promovemos, ela é parte de um programa que é financiado pela Unesco, por sua vez do Programa Nacional de Licenciatura, do Programa ProLIND, dentro do contexto da coordenação da Secretaria da Diversidade, da SECAD e do MEC, e, portanto, articula, né, esse é um programa nacional que já nasce articulando-se em rede com universidades públicas. Esse projeto da licenciatura intercultural, ela nasce de uma necessidade da própria comunidade. Então, assim, as próprias lideranças, os anciãos, outras pessoas dentro do movimento indígena, eles vêm pleiteando esse tipo de licenciatura. Visando essa questão da melhoria da forma de educação e formação dos professores e também se trabalhar com essa educação diferenciada. Então, um dos nossos desafios aqui é aprender essa questão científica, né, de sistematização e outros conhecimentos, levar para a nossa comunidade para unir com esses conhecimentos tradicionais e transformar isso em projetos societários que venham a dar sustentabilidade, afirmação cultural. Os índios têm uma responsabilidade muito grande, um senso maior de cidadania, de participação e de construção da participação. Não é participar porque o outro chamou, é ajudar a fazer o chamado da participação. É uma cidadania totalmente diferente. É uma cidadania conquistada, não é permitida. Antes, os colonizadores usaram a educação para nos tirar a nossa cultura. E hoje, a educação para nós é para nos fortalecermos, né? Nós usamos na parte para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento cultural, social. Como a UNEB é uma universidade que tem esse perfil de ser uma universidade multicamp, que está presente em várias regiões do estado da Bahia, né? Então, a UNEB resolveu assumir uma resposta a essa demanda. Ela é uma universidade inclusiva. Ela interiorizou, ela foi para municípios relativamente pequenos no estado da Bahia, criando, né, oportunidade para uma série de pessoas que não teriam condições de deslocamento, de viver em outras regiões. E a licenciatura intercultural indígena, ela vem nessa linha. Quem trabalhou nessa elaboração do projeto do curso foi basicamente uma comissão dos próprios professores indígenas, né, com vários representantes de todas as etnias indígenas do estado da Bahia, onde há escolas indígenas, e um grupo de professores da UNEB, também alguns professores de fora da UNEB, mas basicamente professores da própria UNEB, que já tinham alguma experiência de pesquisa, de trabalho com povos indígenas. Esses recursos vieram de início através de um programa do MEC, chamado ProLIND, né, Programa de Promoção de Licenciaturas Indígenas, né? Então, para começar o liceu, a gente acessou recursos do ProLIND, né? E hoje em dia, em parte, esses recursos ainda vêm do ProLIND, mas em boa parte, esses recursos são recursos já da própria universidade. Então, o que nós temos que fazer? Toda a parte de estrutura física, a parte de burocracia para licitações, para compra de equipamento, para compra de material de consumo, ela é realizada pela universidade. A alocação de espaço para as aulas, para apoio, para auditório, para viagens. Então, o departamento tem se empenhado muito nisso. Temos uma coordenação geral em Salvador e as coordenações locais em cada um desses departamentos, né, coordenações de curso com estrutura administrativa própria para que possa atender as necessidades do curso. Temos também o colegiado de curso, que é constituído pelos professores dos respectivos cursos, que se reúnem, né, normalmente em Salvador, de tempos em tempos, considerando o início e o final dos módulos, para fazer a avaliação e planejamento desses cursos.
E a coordenação geral aqui em Salvador, ela fica aqui na Pró-Reitoria. Nós já começamos a ter uma estrutura de know-how que nos dá condições de pensar em novos trabalhos, em novas turmas. A ideia é essa. Acho que a escola indígena ela coloca no debate a questão da identidade da instituição, né? do para quê, do porquê, para quem, contra quem aquela instituição vai se prestar naquele conjunto da comunidade. Na elaboração desse projeto, foi definido os polos de Teixeira de Freitas e Paulo Afonso. Então, no próprio projeto consta a oferta dessas duas turmas do curso de licenciatura intercultural indígena. E por quê, né? Por que só esses dois polos? Pela localização geográfica e proximidade, né, de aldeias, né, do pessoal, né, das aldeias indígenas, como também de pesquisadores que efetivamente estão locados nestes departamentos. São 108 alunos, né, distribuídos em dois polos, em Teixeira de Freitas e Paulo Afonso. Os de Teixeira de Freitas, o polo Teixeira de Freitas abriga alunos oriundos de 3 etnias, basicamente. Os Pataxó, que têm aldeias, né, nos municípios de Prado, Itamaraju, Porto Seguro, Santa Cruz, Cabralha, e os Pataxó Ranranhães, que têm aldeias, né, em 3 municípios, na reserva Caramuru, Paraguaçu, no município de Pau-Brasil, Camaquã e Itaju do Colônia, e os Tupinambá, que tem uma aldeia importante em Olivença, né, no município de Ilhéus, e também na Serra do Padeiro, no município de Guararema. No norte, então, nós temos os outros 54 estudantes que provêm das diversas etnias que estão no norte e no oeste da Bahia. No Polo Paulo Afonso, nós trabalhamos com as etnias Chucuru, Caiambé, Cantaruru, povo Tumbalalá, povo Pancararé, povo Caiambé e o povo Quiriri. O currículo ele já tinha, para ser elaborado, ele tinha todo um marco legal já construído, conquistado a nível de Conselho Nacional de Educação, que balizou a elaboração. Então, no caso, para a elaboração desse projeto, a LDB, né, que já previa, inclusive, a partir da Constituição também orientada, que as comunidades fossem consultadas e que sejam consultadas sempre que tiver um projeto que venha intervir nas suas comunidades. Já tínhamos também resolução número 3, resolução número 14, tanto a que cria a educação escolar indígena, né, enquanto uma categoria específica de escola, quanto aquela que também institui a figura do professor indígena e a necessidade específica dessa formação. O curso foi um pouco pensado para ser construído em progresso, né? A gente tinha como referência experiências de cursos semelhantes que já funcionavam em outros estados do Brasil, né? Isso nos deu um esqueleto de como seria o curso, né? Mas os conteúdos programáticos foram sendo recheados com o curso já em andamento, né? Eu diria que só na altura do 2º módulo é que a gente tinha finalmente um planejamento curricular melhor constituído. Então nós trabalhamos com os eixos dos conhecimentos que deverão ser desenvolvidos na formação. Então, nós temos eixo pedagógico, né, o eixo da sociobiodiversidade,
eixo de múltiplas linguagens, que trabalha com campos de linguagem, e esses eixos, eles são geradores de áreas, e das áreas vai para os componentes. Então, o que significa dizer isso? É que, ao trabalhar com eixos, nosso currículo passa a ter uma maior flexibilidade. Nosso primeiro módulo, nosso primeiro encontro, ele foi basicamente dedicado a discutir com os próprios alunos, né? Depois do vestibular, o que é que eles gostariam de estudar, né? Então, o curso começou com um diálogo entre nós e os alunos para mapear áreas de interesse, né? E a partir desse mapa de áreas de interesse que nós definimos os conteúdos. Então, o currículo por eixo permite que a organização do eixo de Paulo Afonso tenha uma configuração que se distinga de Teixeira de Freitas, né? Ele tem o eixo é a parte comum, mas as temáticas, as problemáticas, né, os campos de estudo, eles passam a ter traçados diferentes na medida em que são povos e realidades diferentes. Então, eu diria que hoje, que a gente já está realizando o terceiro módulo, de um total de 8 módulos do curso, né? Hoje, no terceiro módulo, a gente já tem uma ideia mais exata de como é que é o currículo do curso até o final dele, né? Mas isso a gente tem agora. A gente começou mais com algumas diretrizes, algumas perspectivas temáticas, mas discutindo com os próprios alunos como é que seria o desenvolvimento disso, né? Porque há de se considerar que esse estudante acadêmico do Liceu, ele já chega no Liceu, ele não chega zerado. Ele não chega aqui da estaca zero, ele chega um professor que já tem ali muitas vezes 4, 5, 10 anos de exercício na profissão, que já tem um saber acumulado, e eu diria um saber da cultura, que para nós, inalcançável muitas vezes para nós. Então ele tem nesse conceito de interculturalidade, a parte daquilo que é a tradição da cultura oral, são eles que sabem, não somos nós. Então há um aspecto interessante do currículo da licenciatura, é que ele em si já impõe a nós a ter uma prática de diálogo com nossos educandos. As aulas são bastante prazerosas, são aulas que enquadram no nosso perfil, porque de qualquer maneira o que vem sendo trabalhado são conteúdos formados por nós mesmos. Nós que elaboramos esses conteúdos juntamente com os coordenadores. Os professores trabalham de uma maneira que a gente vê neles o interesse que eles têm na educação escolar indígena, né? Não só são professores de universidade que estão ali para dar uma matéria qualquer. Essa metodologia que eles passam é interessante porque eles dialogam com a gente. Então, não é um projeto já pronto, e sim ele tem um objetivo, uma finalidade que é discutido com a gente. Então, eles apresentam o que vocês acham disso aqui, como trabalhar, como unir isso com os projetos societários de sua comunidade. Uma metodologia que nós construímos para que pudesse atender às nossas necessidades, principalmente as nossas diferenças, né? Que somos 14 povos da Bahia, né? São povos que temos grandes lutas iguais, mas temos origens diferentes. Como manter o diferente num mundo tão homogêneo? Um mundo que quer igualar todo mundo, nivelar por baixo, né? Um mundo que não quer respeitar diferenças, aquelas que tornam a gente mais sujeito. Então, acho que isso o Liceu vai ter nesse debate, né, dentro da própria academia, nas próprias comunidades indígenas também, né, como não só estudar, mas fazer do estudo uma mudança. O tempo comunidade entra como uma possibilidade deles terem lá nas suas escolas uma parte da sua formação que está articulada à formação teórica em sala de aula, mais colada na experiência docente deles próprios, com supervisão dos professores do Liceu, né? Então a parte da carga horária, que é a parte mais da carga horária, é feita aqui, nessas aulas que vocês estão acompanhando, né, no Liceu, e uma parte da carga horária é o trabalho deles nas escolas, supervisionado, acompanhado pelos professores do Liceu. O tempo aula são 25 dias
né? Que durante 2 vezes ao ano que as pessoas ficam na universidade, no departamento, no espaço apropriado. A tradição de criar lá reproduzir um pouco alguns rituais, sempre há rituais sagrados dos povos, eles ficam 25 dias nessa reflexão, na leitura, né? Da vida e na leitura dos livros da vida, na reflexão e ação, e estudando, para também se apropriar dessas ferramentas que talvez o mundo não indígena produziu, e que há esse diálogo respeitando os seus saberes, seus rituais. Os estudantes indígenas têm uma singularidade. Eles, além de ser estudantes, eles são professores, devem ter filhos ou não têm filhos, mas eles também são liderança dos seus povos. Eles participam de outras lutas, né? Então tem que estar acompanhando, participam de outros fóruns, de outras discussões. Tem uma vida bastante movimentada. Outro trabalho interessante que nós temos também na área de linguagens tem a ver com o levantamento que eles estão fazendo do léxico utilizado nas suas aldeias, né? E catalogando essas palavras, né? Que são remanescentes de linguagens indígenas que foram extintas, mas que permanecem no português que eles usam hoje dentro de suas comunidades. Então eles estão fazendo toda uma pesquisa em relação a essa linguagem que é utilizada por eles, né? E tentando dicionarizar isso, fazendo um dicionário que dê conta da linguagem que é utilizada em suas aldeias. Esse trabalho tem a maior importância também. Dentre outros, né? Mapas identitários que estão fazendo também na área de linguagens, aprendendo informática em linguagens também, com uma facilidade muito grande para lidar com as tecnologias, novas tecnologias. Tem uma parte que é específica, que é diferenciada, que é intercultural, mas eles também têm muito interesse nos conhecimentos considerados, entre aspas, universais. Então, nós, por exemplo, estamos focalizando nesse módulo do componente expressão oral e sociolinguística indígena, a partir de uma solicitação deles e que nós concordamos que eles precisam ter acesso a esses conhecimentos, como se estrutura a linguagem acadêmica, né, como a linguagem formal, como eles podem estar escrevendo, por exemplo, resumos, resenhas, artigos. Termos de projeto, a gente não sabia fazer anteriormente. Agora eu já começo a ajudar o pessoal a fazer uma justificativa, fazer um objetivo melhor, com esse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo. Então, assim, com certeza já está ajudando bastante na escola e fora dela também. Nos próximos movimentos da gente já melhorou. Os nossos anciões, eles sabem dar aula muito bem, são verdadeiros doutores. Só que a gente assim, precisa da parte científica também, para poder a gente estar reescrevendo a nossa história, estar mostrando coisa que ficou muito tempo adormecida, né? O modo mais comum de se avaliar no Licei é que todas as ferramentas utilizadas, todas as estratégias, elas perpassam por um processo de autoavaliação. Então esses sujeitos são convidados a também se autoavaliarem durante o processo. Quer seja no momento em que produzem aulas experimentais, que nós não gostamos das modalidades muito de seminários, mas as aulas experimentais, quer seja no momento que eles produzem oficinas, quer seja no momento em que eles envolvem a escola e a comunidade num processo de luta política, de afirmação, todas essas situações são consideradas como instrumento de avaliação. Certamente a leitura dos textos, a produção dos resumos, a construção de possíveis resenhas, a proposição da realização de artigos também compõem um repertório pelos quais os sujeitos são avaliados. Mas, obviamente, o que muda essencialmente não são os instrumentos, mas a concepção pela qual a avaliação é conduzida dentro da Licei. As perspectivas em relação à licenciatura intercultural da UNEB, ela tem 2 caminhos importantes.
O primeiro é contribuir para o crescimento da educação escolar indígena no Estado, de forma a garantir as suas especificidades e a sustentabilidade territorial dos povos indígenas. A cada dia a gente está aprendendo a trabalhar com a licenciatura. Nós não somos experts na licenciatura intercultural. Mas o Brasil inteiro está aprendendo a lidar com esse projeto, com essa inovação na política da educação brasileira. E o segundo ponto é que esse curso ele tem toda uma característica específica de valorização da cultura, valorização da identidade e do fortalecimento e crescimento de um povo enquanto povo diferenciado. A primeira ideia é consolidar o que existe. O liceu atual, consolidar. Em quê? Naquilo que é a alma, que move a pesquisa, o compromisso social do curso com os povos, a extensão. Também é um desafio de superar os preconceitos, né, que são muito frequentes com relação aos índios na nossa sociedade e na nossa universidade também, né? Hoje em dia nem tanto mais, né? Mas inicialmente você tinha muito preconceito, né? Que a gente vai fazer na universidade, né? Eles vão ter capacidade, eles vão mesmo poder frequentar a universidade, vão ter capacidade de fazer os cursos, vão ter boas notas, né? Nós precisamos ter, além daquela estrutura que já foi citada, recursos financeiros suficientes. É uma questão que a gente chama a atenção, porque também precisa rever o modelo de financiamento, né, desses programas, como também o grande desafio é a gente, a partir dessa experiência, consolidar uma licenciatura com uma oferta regular na universidade. Depois que o novo vestibular, vai vir a demanda do mestrado, da especialização. Só para você ter ideia, nós já tivemos lá na nossa região a primeira indígena mestre em ecologia humana. Ela fez o mestrado também, né? Era do povo Tumbalalá. O ICI consegue atender hoje cerca de 100 professores indígenas, né? São os nossos alunos. Há um outro curso semelhante feito pelo Instituto Federal de Educação da Bahia, em Porto Seguro, que atende outros 80 alunos, né? Mas na Bahia toda a gente já tem hoje 600 professores indígenas, né? E 600 professores indígenas, inclusive, que não atendem toda a demanda, ainda tem aluno indígena sem escola. Então a gente tem aí, pelo menos já hoje, em atividade, né, gente suficiente para abrir mais umas 4 turmas do liceu, né? Então a gente precisa abrir novas turmas. Essa formação para mim, na minha comunidade, né, principalmente na minha família, é importante porque meu pai tem 86 anos e ele lutou nessa questão para a educação da comunidade desde 15 anos de idade que ele começou a ser liderança. Eu sinto assim, bem acolhida por eles e eu faço de tudo para poder conseguir agradar e fazer algo que possa dar uma vida digna a todos da minha comunidade. A gente vê que quão importante é ensinar aos nossos alunos e às nossas crianças o valor da nossa cultura, dos nossos costumes, dos nossos rituais. Então, isso é muito importante. Para a nossa comunidade, um avanço, acima de tudo, uma conquista, né? Uma conquista de um povo que sofreu por muito tempo em busca de educação, de saúde, de território e tudo. Então, essa educação para o nosso povo vem trazer uma transformação grande, né? Não uma transformação só de intelectual, mas uma transformação de lutas, agora, porém, lutas de uma forma diferente. Nós buscamos agora aquela luta que antes era uma luta de enfrentamento, talvez. Hoje a gente busca de outra forma. Essa música quer dizer, Tupinambá também conhece a palavra que nos fortalece. Que palavra é essa? Palavra que fé, de fé, essa é a palavra que nos mantém em pé, né?